minhas 7 fontes de renda. Pois é, esse vídeo é um vídeo que eu já estava querendo fazer um tempinho, mas vinha protelando ele, mas dessa vez eu decidi contar aqui para vocês. E essas fontes de renda, boa parte delas você consegue fazer algumas, tá? Então talvez esse vídeo vai ser aquele vídeo que você vai se inspirar aí no seu negócio como empreendedora, para você pensar: poxa, eu só tenho uma fonte de renda. Já dizia o sábio Salomão, né? Não plante suas sementes em um único só lugar, né? Para que você tenha aí é mais ou menos isso. Eu vou ver se eu acho o versículo para colocar aqui, mas ele falava que a gente tinha que distribuir o nosso dinheiro, o nosso investimento, os nossos ganha-pão, né, digamos assim, em várias coisas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu tenho várias fontes de renda, eu vou contar aqui 7 delas para vocês. Eu ainda quero aumentar mais, por quê? Porque a gente às vezes tem mês que uma vai ser melhor que a outra, e aí uma supre a outra. A minha primeira fonte de renda, número 1, que é a que paga as minhas contas e é a que faz com que eu movimente todo o meu negócio, é a venda dos meus infoprodutos. Eu tenho, acho que já devo estar em 12 ou 13, eu até parei de contar já, mas eu devo ter uns 12 para 13 infoprodutos de vários preços, tá? Antes eu tinha um, era 2, se eu não me engano. E aí, hoje eu tenho essa esteira de infoprodutos, né? Além dos serviços, que eu vou já falar que é a minha outra fonte de renda. Então eu tenho essa esteira aí de produtos a partir de R$ 27 até o mais alto dele é R$ 997. Então eu tenho uma esteira de infoprodutos que me permite pagar, e as minhas contas do mês são pagas com as vendas dos meus infoprodutos que estão hospedados no Hotmart, a sua maioria, tá? Essa é a minha fonte número 1, que é a que realmente resolve aí a minha vida, digamos assim. A minha segunda fonte de renda são os meus serviços, tá? Eu tenho vários serviços na minha esteira. Por exemplo, eu tinha só eu tinha vários, né? Um serviço que é bem comum, que eu vendo bastante, aí são as minhas mentorias, é o que eu mais vendo, por incrível que pareça. É um dos meus produtos mais caros. Custa hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, R$ 3.500. Pode passar lá em 10 vezes, tá? Eu já estou fazendo merchan. É uma mentoria individual e é o que eu mais vendo. Eu tenho alunas, eu acho que eu vou deixar até aqui um printzinho para vocês verem aí um pouco das minhas alunas de mentoria. Eu tenho alunas espalhadas pelo Brasil e exterior. Gente, agora por último fechei 2 clientes, uma do Reino Unido e uma da Alemanha. Gente, eu estou muito chique. Então, uma das da minha outra fonte de renda são esses serviços. Aí tem as mentorias, tem o serviço de esteira de produto, né? De serviço ou de produto que eu crio, né? É um serviço onde eu penso por você, o que é que você poderia vender dentro do seu nicho. Então esse é um serviço que eu tenho. Os serviços são 550, tirando a mentoria, por enquanto, né? Estão 550. Aí tem o serviço de esteira e tem o serviço de criação profissional do perfil do WhatsApp, né? Eu crio para você com 10 itens, 3 coleções. Então tem esses serviços aí. Então essa é a minha segunda fonte de renda. Então às vezes tem meses que a venda dos cursos está um pouquinho mais devagar, aí eu puxo aí dos serviços e aí fica as coisas equilibradas. A minha terceira fonte de renda é aqui do YouTube, né? Eu não sei, esse vídeo eu tô na dúvida onde eu vou postar ele, porque eu tenho 2 canais no YouTube. O principal, ou talvez eu poste nos 2, não sei. Tem o principal, que é o Kerlia Souza, né? Onde eu sou especialista no WhatsApp, eu falo sobre vendas de um modo geral. E tem um outro canal meu que eu estou reativando agora recentemente, que é um canal onde eu vou falar da minha vida de um modo geral. Então eu estou na dúvida se eu vou postar esse vídeo em um canal ou no outro. Não sei de onde você vai estar assistindo. Se você estiver assistindo no canal Kerlia Souza mais pessoal, tem um outro canal, já estou te avisando. Se você está assistindo no outro, saiba que tem um canal voltado para mulheres, que é o meu canal onde eu vou abordar assuntos de mulherzinha, né? De empreendedorismo feminino, de mulherzinha, de coisas que eu quero falar, do que eu quiser falar, não vai ter um assunto específico não, tá? E aí tem a minha monetização aqui do YouTube, que ainda não está do jeito que eu gostaria, né? Tem colegas meus aí faturando na bagatela de 9, 10 mil reais só com a renda do Google. Eu ainda não estou nesse nível, mas já dá para tirar uma grana boa aí, porque eu voltei recentemente, né, a trabalhar com mais intensidade nesse canal. Então, essa é a terceira produtos, serviços e a remuneração aqui do YouTube, certo? A quarta remuneração, que ela não é constante, mas eu estou trabalhando para que seja, é a publicidade. Não fui atrás, gente, mas agora eu vou começar a ir, porque eu já vi que na minha área eu sou praticamente exclusiva, né? Então, assim, publicidade é uma grana boa.
só para tu ter uma ideia, quando chega publicidade para mim, ela equivale ali a quase uma consultoria, por exemplo. Então, vale muito a pena. É uma grana boa que quando ela chega assim, eu fico rindo assim à toa. Porque eu amo o que eu faço e eu não faço parcerias de publicidade, né, que chama parcerias ou publicidade, com empresas que eu não acredito. Inclusive, já recusei algumas, apesar do valor ser bem bom, já recusei algumas porque não faz sentido para o meu público, tá? Então, as publicidades é a minha quarta fonte de renda. Eu fiz já com algumas empresas renomadas, como a Melhor Envio, Nuvem Shop, VR Benefícios, na época que o meu canal falava sobre ganhar dinheiro em casa, né? Fiz com a Samap, gente, eu fiz com marcas assim top. Tem umas aí engatilhando, em andamento, né? Então, é a minha quinta fonte, quinta ou a quarta, gente? Chega, vamos lá, vamos contar de novo. Infoprodutos, serviços, Google, a quarta, né? A quarta é publicidade. A quinta são as palestras. Também gostaria que fosse uma frequência maior, mas ainda estou trabalhando nisso. Palestra também é uma grana boa que entra, graças a Deus. Mas não é sempre, é esporádico. Mas quando entra também eu fico rindo, porque além de eu ganhar muito bem, obrigada, eu viajo, né? Assim, tem palestra na minha cidade? Tem, mas acho que eu fiz 2 ou 3. A maioria das palestras que eu fiz foi fora da minha cidade. Vou colocar aqui a imagem de algumas. E aí eu fui, além de muito bem paga para a palestra, ainda tive todas as despesas pagas para viajar. Então meu trabalho é maravilhoso, gente. Então tem aí as palestras, né? Chega, deixa eu me lembrar se foi a quinta, a sexta, né? A sexta, né? As palestras. E a sétima fonte de renda que eu tenho, deixa eu me lembrar aqui, as consultorias e treinamentos de equipes de vendas. Essa também é uma grana boa, é a partir de 12 mil. Quando eu fecho também é uma entrada bem boa que dá, mas confesso que essa eu estou um pouquinho parada por opção mesmo. Porque na época que eu divulgava eu fechei bastante. Mas só que agora eu estou evitando um pouco treinamentos presenciais, estou focando mais no online. No online é esse valor também, só que é uma coisa que aparece às vezes não aparece, é um valor bem interessante, é mensal, tá? Esses 12 mil é um contrato que a gente fecha, mas é um valor mensal, também pode ser feito só um mês, por exemplo. Então depende muito do que o cliente quer. Então essas são as minhas 7 fontes de rendas e tem mais algumas aí que eu estou batalhando aí, trabalhando para aumentar aí as minhas fontes de renda. E aí, me conte, você tem quantas fontes de renda? E se você só tem 1 ou 2 ou 3, por que você não aumenta essas fontes de renda? Se quiser me ajuda, eu tenho um serviço chamado Esteira de Produtos, que é justamente aí as ideias do que você pode vender aí dentro do seu nicho de mercado. Então, me conte aqui. Se você tem interesse, o investimento é R$550 à vista ou parcelado em até 10 vezes sem juros nos cartões. Porém, esse serviço eu só pego 2 por mês. Então, sempre me chame no Instagram, @KéliaSouzaOficial e pergunte, Kélia, tem vaga para esse mês? Eu estou afim de fazer esse serviço, porque como ele é um serviço mais simples, então se entra uma mentoria, se entra uma publi, às vezes eu nem divulgo e nem pego naquele mês, tá bom? E fica para o mês seguinte, aí geralmente tem uma filinha de espera, porque eu comecei a fazer vídeos, então está começando a surgir também, tá certo? Então, essas são as minhas fontes de renda. Espero que vocês tenham gostado. Tenta inspirado aí para você também ter as suas fontes de renda, porque quando uma coisa não vai legal, aí já tem a outra e uma coisa ajuda a outra. Até mais, assista aqui, compartilhe esse vídeo com alguém. Até o próximo vídeo. Tchau!